Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Que Deus possa abençoar a sua vida e, a partir de agora, todas as notícias do Vasco da Gama com fontes e com a nossa opinião. Sem maquiagem e sem sacanagem, sem financiar pouca vergonha e disfarçatez no Clube de Regatas Vasco da Gama. E vamos falar muito aí sobre essa situação envolvendo reforços do Vasco. Ver como que o Vasco virou uma peça teatral. Ontem, uma entrevista deprimente, lamentável do senhor Pedro Paulo. As mesmas pessoas que verdadeiramente ontem criticavam Pedro Paulo, hoje já colocam reforços no Vasco da Gama, no dia 25 de julho. Então, preciso te explicar a situação de Mina, a situação envolvendo Nino e a situação envolvendo o Carlos Gomes do lado Rennes. Preciso também te falar sobre dinheiro entrando no Vasco da Gama, alívio financeiro. Pela manhã tivemos mais um capítulo nessa situação aí, envolvendo a agressão do Tangerina ao jornalista o Grave. E vamos falar aqui também sobre a situação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, porque, segundo Pedro Paulo, o Vasco melhorou. Você concorda com Pedro Paulo? Você acha que o Vasco melhorou? A gente vai falar sobre isso. Se inscrevam no nosso canal, principalmente você que está insatisfeito, que aqui a gente vai para cima. Perfeito? Vamos começar falando do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. A gente tem um jogo muito importante contra o Internacional lá no Beira-Rio, às 18h30. E o Fernando Diniz vai fazer mudanças no time do Vasco. E eu precisei até fazer algumas anotações aqui com relação ao time que enfrentou o Independente Del Valle. A gente vai ter o retorno do Piton à lateral esquerda. Piton, que cumpriu suspensão, foi expulso lá no Equador, não jogou o jogo de volta, retorna à equipe do Vasco. Segundo a gente tomou conhecimento, o Lucas Freitas, que desfalcou o Vasco devido a um resfriado, também está treinando nessa manhã. Normalmente volta ao time do Vasco da Gama. O Vasco, que tem o desfalque do João Vitor na zaga, não sei se é desfalque ou se é reforço, deixe nos comentários. E a gente pode ter o Hugo Moura sendo mantido como zagueiro, uma vez que o João Vitor não vai para a partida. Suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. E a grande questão, Thiago Mendes vai para o jogo ou vai ficar no chinelinho no departamento médico do Vasco? Já deu a hora. Bom, falando sobre essa situação do Inter com o Vasco vai fazer mais um treinamento amanhã e viaja para Porto Alegre. Bom, pela manhã a gente teve mais um capítulo com relação a essa situação envolvendo a agressão do Tangerina, tá, ao repórter O Crave. E ontem a gente colocou o vídeo aqui na íntegra, tá? Porque eu acho que o Tangerina estava matando mosquito no peito do Crave, né? Tava fazendo carinho no rosto dele. Então a gente coloca aqui, ó. Conselheiros protocolam pedido de exclusão de Marcelo Macedo, o Tangerina, tá? Então foi protocolado na secretaria do clube
tá? Os conselheiros da oposição, Bernardo Santos Silveira e o Vinícius Souza Machado, protocolaram um pedido de exclusão aí de Tangerina. Perfeito? A gente continua falando aqui sobre a situação de grana entrando. O Pedrinho não consegue gerar receita nova. Ontem a gente teve a confirmação do Carlos Amodeu que o Vasco foi à Justiça do Rio de Janeiro, lá na 4ª Vara Empresarial, realmente para pedir a antecipação das parcelas ali da venda do Luca Aureliano e também do Cleiton, respectivamente, junto ao Cincinnati e ao Rio Ave. E hoje a gente teve acesso a essa situação. O nosso ex-atleta foi negociado, o Galarza, com o River Plate. O Vasco ainda possui um percentual. O Vasco vai receber de 180 mil a 300 mil euros nessa negociação. E a gente já aproveita o ensejo também, porque o Vasco aguarda receber o mecanismo de solidariedade do cria Douglas Luiz, que está sendo vendido por 40 milhões de euros. O Vasco, por seu clube formador, teria ali 11 milhões a receber. Falamos aqui agora sobre a situação envolvendo reforços, né? E ontem, rapaz, o seguinte, o Pedrinho falou sobre reforço, o que ele disse uma situação desanimadora, mas a gente tem muito jornalista que financia essa pouca vergonha dentro do Vasco da Gama, que ontem jogou um monte de coisa aí para a galera. Então vamos explicar. O posicionamento oficial do Pedro Paulo, tá? Abre aspas para ele. Eu não vou fazer contratações que o Corinthians fez, que é honrar os compromissos. Eu não consigo contratar e não pagar. Vou trabalhar muito, não vou sacanear o torcedor, diz o Pedro Paulo. Aí, na parte da noite, para jogar uma cortina de fumaça, o jornalista Lucas Pedrosa, que faz parte aí da diretoria, jornalista chapa branca, lança essa situação aqui. Vasco ofereceu 5 milhões de euros pelo zagueiro Nino, mas o Zenit pediu 8 milhões. Tá na cara que isso aqui é uma grande mentira. O Nino, ele está avaliado em 11 milhões de euros, segundo o Transfer Market. Como que pode o Zenit pedir 8 milhões de euros? Para chorar, né? Para chorar. O Alan Saldívia, o Vasco mandou uma proposta de 1 milhão para o Colo-Colo. Aí os caras estão falando que o Vasco mandou Lucas Pedrosa uma proposta oficial para o Nino. Não para por aí. Tá? Situação do jogador Mina, que realmente negociou com o Vasco da Gama. Foi um dos jogadores que foram indicados ali pelo Euric, o Mina. Ontem também saiu essa situação do interesse do Vasco no zagueiro Mina. Aí vamos ver aqui a situação de mercado do Mina. O Mina renovou o contrato dele em maio. 2 meses atrás, com o Cagliari, que está avaliado em 3 milhões. Você acha que o jogador que acabou de renovar o contrato tem 2 meses vai sair do Cagliari para vir para a América do Sul? O Mina chegou a ser agente livre porque o contrato dele terminou. E o Cagliari foi e renovou. Você acha que alguém vai pagar multa rescisória? A gente completa aqui falando sobre a situação.
Andrés Gomes, o Vasco tenta a contratação dele definitivamente. A gente vai passar a situação dele aqui de mercado, tá? Eu acho uma loucura o Vasco pagar tão caro numa aposta. Isso já é o desespero, tá? É um caminhão de dinheiro. Hoje ele está avaliado em 4 milhões de euros, esse jogador. Só que o Rennes pagou por esse colombiano 10 milhões, tá? A gente vai colocar aqui 10 milhões de euros quando ele jogava no Salt Lake City, lá da MLS, ano passado. Então, é uma negociação que é muito, mas muito difícil. Informação que foi entregue pelo Vene Casagrande, tá? Então, assim, os jornalistas estão falando que é do Vascão. Vai chegar Mina, vai chegar o Nino, vai chegar o Carlos Gomes. O resultado não vier contra o Internacional, eles vão ficar putinhos. É Pedrinho, mas passa um pano. Então a gente está passando para vocês o que está acontecendo no Vasco. Essa diretoria está perdida. A janela abriu, tem 2 semanas, no dia 10. Hoje já é dia 15. Só chegou o Thiago Mendes, que ainda não conseguiu chegar. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Viva ao Vasco da lacração. É do Vascão. Valeu. Eu sou chato, eu sou insuportável. Mas não vou ficar mentindo para você. Muito obrigado.